Senhores, no capítulo anterior, a galera me avisou que a fala amaldiçoada do Sami poderia vir de outra família e que tinham outras famílias em potencial com fala amaldiçoada, tá? Me avisaram que eu estava no volume 0. Eu chequei e não tem isso não, tá? Tem isso não. Nem no mangá, nem no filme, em nenhuma das dublagens tem. Na dublagem brasileira também não tem. A info do volume 0 é que o Inumaki já nasceu podendo usar Jujutsu. Ele já usava Jujutsu desde bebê, né? Ele já nasceu por causa da marca na garganta, ele era involuntário. E o Geto, ele comenta que a fala amaldiçoada é a técnica passada de geração em geração na família Inumaki. E que o símbolo dos olhos e presa de cobra é o selo amaldiçoado da família Inumaki. Família Inumaki. No fanbook ele está de acordo com isso também, olha só. A técnica é herdada na família Inumaki. Devido à natureza da técnica, conversação diária é algo limitado, mas o seu poder ofensivo é tremendo. Isso aqui também é evidência, tá, de que não existe usuários com o selo em outras partes do corpo, tá? É sempre na garganta, né? Eu também não encontrei nenhuma passagem que indique outras famílias, tá? E se tiver, eu só chequei o capítulo 0, tá? O capítulo 0 e os filmes, tá? Então se tiver em algum extra de algum capítulo, vocês me avisam aí que eu faço uma errata depois, tá? Mas por enquanto a fala amaldiçoada do Sami na mão parece ser um implante mesmo, tá? Tipo, algum resultado. O Yuta, ele conseguiu implantar quando ele estava usando a cópia, apareceu na boca dele, né? Como se fosse igual o Inumaki, né? Como se fosse um usuário do clã Inumaki. E na época que a Rika era um espírito vingativo, ela conseguiu fazer um item amaldiçoado, tá? Com a técnica, né? De qualquer forma, ainda tem que pagar o preço, né? Ainda sente a dor bastante na garganta. Quando o Yuta usou a fala no Sukuna, ele cuspiu o sangue, né? Pro Sami usar a técnica no velho, sem aparentemente sofrer nenhum dano extra, né? Ele era muito mais forte que o velho, sim. Ele era bem mais forte que o velho, sim, né? Mas por enquanto é isso. Agora vamos pro capítulo. Eu tenho que começar comentando sobre o livro que o Geg comenta, né? Na frase dele da semana, que era inspiração para Jujutsu Kaisen módulo, tá? O nome do livro é A Previdência Divina Estava Conosco. Como um médico japonês transformou o deserto afegão em uma terra verde, tá? Não tem edição em português desse livro. Esse livro foi lançado em 4 de dezembro de 2020 e é um apanhado de 30 anos do trabalho humanitário do Dr. Tetsu Nakamura no Paquistão e no Afeganistão, onde ele começou como médico, né, e ele passou a trabalhar como engenheiro para lidar com a causa principal das doenças, que era a falta de água limpa. Ele se mudou para Peshawar, no Afeganistão, né, em 84, né? E ele passou no meio da invasão da União Soviética ao Afeganistão, né, para tratar hanseníase nos locais, né. A União Soviética, ela não conseguiu vencer a guerra, a invasão, e ela retirou as tropas em 89, né. E aí o Afeganistão entrou em guerra civil e depois teve a ascensão do Talibã, né, poucos anos depois. Tudo isso o Dr. Tetsu estava por lá, né, estava sobrevivendo lá e tratando os locais, né. Foi em 2000 que ele começou a cavar e renovar poços, tá. Porque o Afeganistão na época estava passando por uma seca muito maior que o normal. É bem comum ter seca no Afeganistão, tá? E elas duram vários anos lá, coisa de 5, 6 anos, né? E aí ferra a produção de comida, ferra a água potável, fica tudo mais caro, é terrível, né? Mas o mais importante para esse capítulo em específico aqui, né? É isso aqui, ó. Entre 2003 e 2009, Tetsu Nakamura liderou a construção de um canal de irrigação de 25 km entre os distritos de Kuskunar e Kama, na província de Nagarhar, batizado de canal Marwarid. Olha o mapa aí, ó. Essa topografia aí desse canal parece inclusive com o mapa que o Geg mostra, né, nesse capítulo até. Finalizando, né, o Dr. Tetsu, ele foi assassinado no dia 4 de dezembro de 2019 em Jalalabad, no Afeganistão, enquanto ele estava a caminho de um desses projetos de irrigação. Outros 5 colegas dele foram mortos também nesse mesmo ataque, né? Olha a notícia aí no fundo, tá? Para quem quiser checar. Um militante do Talibã, Amir Nawaz, foi um suspeito identificado, né? Mas ele também foi assassinado. E um segundo suspeito não nomeado foi deportado para o Paquistão. Segundo o governador de Nangarhar na época, Shah Mahmud Mia-Kail, os suspeitos eram paquistaneses, né? Mas nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. E o caso está aberto até hoje, né? E provavelmente nunca vai ser resolvido. E essa é a inspiração para Jujutsu módulo, galera.
Quando esse livro foi lançado, o Geg estava lançando o capítulo 132 de Jujutsu, né, que deve ter sido quando ele ganhou o livro de presente, né? E já tinha bolado essa ideia, né, do alienígenas, do negócio do canal e tudo mais, né? O capítulo 132, né, pra quem não lembra, é o capítulo em que o Yuji derrota o Mahito. Ele derrota o Mahito e o Kenjaku aparece pra salvar o Mahito no final, né? Salvar entre aspas. Capítulo do Eu Sou Você, né? E a parte dos lobos na floresta e tudo mais, né? Mas é isso. Essa é a inspiração concreta de Jujutsu Módulo. Agora vamos pro capítulo. O capítulo intitulado Doula, Val, Bobidi, Metka, né? Parte 1. Primeiro Daburá, agora Bobidi e Metka, tá? Olha só, Metkabura é um dos reis do Daimakai em Dragon Ball Heroes, tá? Então tem mais referências de Dragon Ball isso aqui. É bem capaz, pelo menos no caso do algum dos nomes, né, ser uma referência a Dragon Ball ou Sandland, tá? Ou até Sandland, porque o negócio dos demônios do Daimakai é bem mais proeminente em Sandland, né? Do Toriyama, tudo do Toriyama, né? Isso levando em consideração se for uma referência a Dragon Ball, né? Indo direto pro nome Doula, né? Nas duas versões oficiais eles ficaram como Dura, né? O nome como é pronunciado. E agora, com o contexto afegão e paquistanês que o Geg revelou, né, da inspiração dele, eu encontrei isso aqui, galera, olha só. Dura, derivado de Durrani, né, uma tribo proeminente no Afeganistão, também chamado de Durrani, pode ser usado tanto como nome próprio ou sobrenome. Segundo, pérola, ou algo valioso, como uma pérola, em persa, em um dos contextos e em contextos árabes, né, Durra, aqui. Ele é traduzido como escrito como Durra. Outra tradução, distante, na língua urdu, escrito Dur, né? Pode significar distante. Outro significado aqui pode ser chicote, usado para punições, também na língua urdu, mas escrito dessa vez como Durra, né? Também pode significar prece ou súplica em árabe, dessa vez escrito Dua, né? Termo muito comum no Paquistão. Então tem esses significados aí, né? Também tem uma marca de canos e tanque de água, tá? No Paquistão, chamado Dura. E também é um nome próprio lá também, tá? Aparentemente, é um nome próprio bem comum, né? Mas nesse caso tudo derivado do latim durus, né? Que significa duro, né? Em português é duro. Em aramaico, duro significa forte, né? Um forte, uma construção. Tipo um castelo, tá? Mas no contexto bíblico, também em aramaico, né? Também a Bíblia foi escrita em aramaico. O Dura, ele é associado à geração e à habitação, tá? Nesse caso, um castelo pertence a alguém, né? Uma habitação que durou gerações, né? Esse contexto forte, tá, galera? É que deu o nome da cidade de Dura Europos, né? É um sítio arqueológico super famoso, né? Na época da construção da cidade era só Dura, tá? Quando ela foi fundada em 300 a.C. E depois ela foi chamada de Europos pelos gregos. O nome combinado Dura Europos foi cunhado pelo arqueólogo belga Frans Coumont em 1922. Esse forte teve outros nomes, tá? Se vocês checarem, tem outros povos ali que deram outros nomes para o lugar, porque é um lugar onde construíram outras coisas. É um ponto de importância, né? Então era normal construírem fortes ali. Olha só. Dura Europos é de extrema importância arqueológica e já foi chamada de Pompeia do Deserto. Como foi abandonada depois de sua conquista, em 256 a 257 d.C., nada foi construído por cima, e portanto nenhum programa de reconstrução obscureceu sua arquitetura característica, influenciada por várias culturas, resultado de sua locação na borda de impérios, né? Muito do que foi preservado em suas ruínas, incluindo templos, decorações, inscrições, equipamento militar, tumbas e até grandes evidências de um cerco sassânida. Cerco sassânida foi uns 400 anos depois disso aqui, né? Olha só, a parte triste. O local foi saqueado e quase completamente destruído entre 2011 e 2014 pelo Estado Islâmico, durante a Guerra Civil da Síria. Infelizmente, né? Isso eu encontrei pesquisando por Dura, tá? Agora, pesquisando por Doula, a gente acha isso aqui, ó. Primeiro, do grego antigo Doula, que significa escrava. E do grego moderno, que significa, também, né, também é Dula, que significa uma mulher que serve de assistente durante a gravidez e no pós-parto.
com o cuidado do bebê. Na palavra, essa palavra doula, ela existe em português também, tá? Ela existe em português também e ela tem o mesmo significado que no grego moderno, tá? É tipo um assistente a mulheres grávidas, né? Um assistente de mulheres grávidas. Outro significado aqui é relacionado ao Shah Dola, né? ou Shah Dula, que foi um santo sufi que viveu na região de Punjab, atualmente Paquistão, né? Durante os impérios Mogol de Akbar e Aurangzeb. Né? Ele é uma figura histórica conhecida por seu santuário em Gujarat, Paquistão, e está associado a uma lenda controversa envolvendo crianças com microcefalia, conhecidas como ratos de Shadula. Né? É Império Mogol, tá? Não confundir com o Império Mongol. Isso aqui é Império Mogol, isso aqui é outra coisa, tá? Né? E mais um significado aqui, ó. A palavra dasa, do sânscrito, né? Ela pode significar escravo ou servo, né? Nesse caso, referente a um servo ou escravo, tanto no sentido literal quanto no de alguém submisso a outro. Ela pode significar devoto. Em contextos religiosos, o dasa indica um devoto que se entrega voluntariamente a uma divindade, expressando o desejo de servi-la. Ela pode significar também inimigo ou demoníaco, né? Nesse caso, como sufixo, se usado como sufixo, ela pode significar demoníaco. Em textos védicos, pode se referir a inimigos ou forças sobrenaturais destrutivas. E ela pode ser também o sufixo de um nome. Era comum usar dasa como sufixo para nomes de pessoas da casta Sudra, com base na antiga estrutura de castas, e também como um sinal de humildade e devoção para o nome de uma divindade ou pessoa reverenciada, como visto em nomes como Túlsidas. Né? Olha só, a diferença entre dasa e escravo, né? Entre aspas. A palavra dasa não deve ser confundida com a ideia ocidental de escravo. Enquanto um escravo é controlado involuntariamente e tratado como uma propriedade, um dasa, em contextos espirituais como Dasya Bhakti, é uma posição de devoção voluntária e de alta consideração. Um dasa busca servir e encontrar satisfação e prazer nessa submissão voluntária a uma divindade, e não é visto como alguém sem valor. Né? Isso aqui foi o que eu encontrei pesquisando doula, tá? Doula. Se vocês encontrarem algo diferente aí, me avisa, tá? Me avisa que eu adiciono, eu fixo o comentário, tá? Eu tenho que comentar também, tá? Sobre a estrutura dos nomes dos simorianos aqui, tá? Principalmente o Val. Né? Isso aqui me parece uma partícula que indica origem geográfica, tá, galera? Eu lembrei primeiro do van, da língua holandesa, do van. Também lembrei tem também o von, do alemão, né? Eu lembrei da Clarice Van Houten, tá? Aquela atriz. Clarice de Houten, tá? Significa que ela é Clarice de Houten. Em árabe, o al também pode significar a origem geográfica, né? Nesse caso seria Clarice al Houten, né? Clarice de Houten, né? Então nesse caso é Dura da cidade de Bob de Mética, né? E Marulus da cidade de Vol e Euvore, né? É o nome do pessoal, né? O nome dos simurianos, né? Infelizmente o Gag deixou o nome da cidade do Maru, né, e do Cross, ele deixou de fora, né, nesse contexto, nesse começo aí, infelizmente, né. Mas vamos pro capítulo. O capítulo começa com o Cross contando, é o Cross, tá? É o Cross que tá contando, aí fica bem claro no final do capítulo, né. Quando ele fala do Japaloma, né. Ele tá contando sobre o passado dele pra alguém, né. Se for a continuação direta do anterior, ele tá contando pra Yuka, né. Tá contando tudo pra ela, né. Esse flashback ele dura 10 anos, tá? E eu tenho que organizar as informações em ordem aqui. Ficou uma bagunça, ficou difícil pra caralho pra organizar esse negócio aqui. Mas vamos lá. Olha só. Os Simorianos é o nome da espécie, tá? O nome da espécie. Dentro dos Simorianos nós temos a cultura dos Lumerianos, né? Que no oficial ficou Rumerians, né? Ficou Rumerians. Mas eu acho que Lumerianos é interessante, porque eu vou entrar nisso em outro vídeo, tá? Eu vou continuar chamando Lumerianos, tá? Mas no oficial tá Rumerianos, tá? Os Deskunte e o Shama, né? Os Shamas eles foram só citados, né? Eles não apareceram, né? Eles têm culturas únicas com regras únicas, tá? Mas quando interagindo com o outro é sempre o poder de luta que vale, tá? O governo geral deles e aparentemente a cultura ancestral deles segue a mesma regra, aparentemente, tá? O Daburá indo para os Estados Unidos, tá? Falando que era a nação mais forte, ele indo direto com eles, né? E os gêmeos virando subordinados do Dura é evidência disso aqui, tá? Eles sempre aceitam o mais forte, sempre seguem o mais forte, né? O planeta deles é habitado por criaturas que eles chamam de Kalians, né? Kalians. Os Kalians eles fazem parte da religião dos Lumerianos, né? Mas para os outros povos eles são uma ameaça.
Isso porque eles atacam qualquer um que entre no território deles, né? Exceto os Lumerianos, né? E agora tem que destacar aqui, tá? Os Lumerianos, eles são feiticeiros. Eles são feiticeiros, aparentemente. Todos os Lumerianos são feiticeiros, né? E os Kalians, eles são Shikigamis. O Maru, ele viu vários animais na Terra. Ele viu o tigre, ele conheceu a Terra no dupla Terra, ele viu vários animais, ele viu o cachorro, ele viu o gato. E ele não chamou de Kalian, tá? Até o Kamui de Tubarão, no capítulo 3, tá? Do velho Osada, ele não chamou de Kalian, né? Ele só quando apareceu um Shikigami que ele chamou de Kalian, né? Então ele reconheceu a energia ali do Shikigami, ele chamou de Kalian. Existe no Izanagi-ryu, né, que é uma religião da cidade uma cidade de Kami, da prefeitura de Kochi, no Japão, um tipo de Shikigami chamado Shikioji, que é excepcionalmente poderoso. Ele tem a natureza feroz e ele é frequentemente associado a uma forma de Oni, tá? Porque ele tem a natureza feroz. Ele não é um Shikigami que é fácil de controlar. Ele normalmente é independente, né? Esse Shikioji, ele é usado para proteger lugares em específico, tá? Ele não segue uma pessoa, o conjurador. Ele fica e protege um lugar, né? No Myodo clássico, né? Como o Izanagi-ryu é uma religião, ele tem um secretismo desgraçado, né? É um pedaço de várias religiões. Ele tem essa regra específica, né? No Myodo clássico, os Shikigamis, eles não são independentes. Eles são sempre servos, né? O Shikigami que age de forma independente, eu só encontrei nesse Izanagi-ryu, né? Em Jujutsu, tem a Rika, né? A Rika é Shikigami. Ela se comporta de forma independente, inclusive ela consegue ajudar o conjurador dela nesse caso. Eu acho que nem é conjurador dela, porque ela é independente mesmo. Ela é independente, ela sai do lugar onde ela ficava, né? Onde ela ficava conjurada na hora que ela quer, inclusive. É. E ela funciona igual o Shikioji, né? Porque ela é tipo um Oni, ela é um bicho brabo, né? Ela funciona igual o Shikioji. Sendo que o lugar que ela defende, entre aspas, era o Yuta, né? É sempre o Yuta ali. A diferença até é que o Shikioji, ele continua funcionando mesmo depois que o conjurador dele morre, né? Ele é independente completamente. Se conjura no lugar, ele fica lá, né? Não depende da vida do conjurador mar, né? Enquanto a Rika, ela aparentemente ficou sumida, né? Aparentemente ela sumiu. A não ser que ela esteja em algum lugar realmente. Ela ainda esteja ao redor da morte onde o Yuta morreu, né? Precisa reativar ela, não sei, né? Os Kalians, eles estão trabalhando no automático nesse caso, né? Estão trabalhando nesse automático. A gente não sabe se eles têm personalidade, a gente não viu isso ainda, né? Mas aparentemente eles agem como feras, então acho que eles estão trabalhando no automático, né? E o passe é energia amaldiçoada, aparentemente, né? Bastante energia amaldiçoada. No painel onde o Cross diz que os Lumerianos não são alvos dos Kalians, tem uma fila de sacerdotisas, parece umas sacerdotisas, né? Parece todas mulheres. Elas são Lumerianas, tá? Elas têm o negocinho, as marcas na cara. Fazendo um mudra muito parecido com o do Kenjaku, só que o do Kenjaku ele cruza os dedos, né? O delas não cruza o dedo ainda, né? Deve ser algum feitiço para alinhar elas com os Kalians, né? E receber a proteção deles, talvez. Não sei, talvez para se atualizar o banco de dados deles, né? De quem é aliado e quem é invasor, né? Talvez, né? Os Lumerianos e o Dabura dos Deskunter, eles têm marcas no corpo, né? Que devem ser resultado de alta energia amaldiçoada. Ou talvez a marca de que a pessoa tem uma técnica inata, né? No caso dos feiticeiros terráqueos, a técnica inata começa a ativar sozinha, tá? Entre os 5 e os 6 anos. Por isso que é perigoso, né? Porque ela começa a ativar sozinha. É meio que involuntário. E a criança aprende a controlar a partir daí, né? Em casos mais extremos, como o Inumaki, o bebê já nasce marcado e já nasce com o Jujutsu funcionando, né? Então é mais perigoso. É um bebê com Jujutsu que amaldiçoava as pessoas. Né? Com os Lumerianos, os gêmeos, eles não tinham marca nenhuma aos 9 anos, tá? Aparentemente eles tinham os 9 anos ali, né? E algum tempo depois, durante a construção, as marcas deles começam a aparecer. Vai aparecendo bem de pouquinho, né? É bem de fraquinha e vai crescendo, né? Vai ficando mais vívida no rosto deles, né? E depois, quando salta 10 anos para o futuro, as marcas elas estão completamente visíveis, tá? Enquanto os Deskunter do navio são adultos, eles não têm marca nenhuma. Então pode ser sim, tá? Uma marca de técnica inata, nesse caso, né? Nesse caso fazendo com que todos os Lumerianos tenham técnica inata. Eu acho, né? Pelo menos o potencial, né? Para ter uma técnica inata. Tipo o Junpei no começo, né? Ele tinha o potencial, mas ele não tinha o cérebro correto, né? Pode ser isso, né?
Sobre a qualidade mais importante para os locais, né, que é a força de combate, né, a gente já tem uma hierarquia aqui, né, que são as crianças, de baixo para cima, né, as crianças, os civis, os machos adultos, né, o Cross, o Dura e o Dabura, né, que é o mais forte ali. O Cross era mais forte que 3 Lumerianos machos adultos, galera, quando ele era criancinha, aos 9 anos. Ele já era mais forte ali, né? Mas ele menciona, né, que tanto o pai dele quanto a mãe dele lutaram até a morte, né? E eles já sabem lutar desde criança. E os Silurianos, né, eles têm, né, essa arte marcial, tem uma arte marcial específica, né? A gente vê que eles têm umas posições ali, então deve ter uma arte marcial específica. Então eu diria que, além deles serem de uma linhagem de guerreiros, eles receberam instrução de combate, né, desde criança, né? Então eles devem ser de uma família de guerreiros, né? O Maru, eu não botei na árvore aqui, né? Mas eu escalo ele um pouco acima do Cross. Eu acho que o Maru é mais forte que o Cross, sim. Agora vamos explicar o problema, tá? O problema aqui. Vamos abrir o mapa aí. Olha só. Começando. Os Kalians, eles habitavam essas terras e eles atacavam todo mundo, que não era Lumeriano, né? Segundo, os Deskunte, eles tentaram fazer um canal na península de Luméria, né? E eles foram devorados pelos Kalians. Teve uma luta por reparações, né? E os Deskunte ganharam, né? Aparentemente eles ganharam. Uma porção do território de Luméria foi assimilada pelos Deskunte, né? E os Kalians desses territórios eles foram destruídos. Isso forçou os Lumerianos a se mudar imediatamente, né? É imediato, né? Quem não conseguiu sair a tempo foi considerado invasor e morto, né? Aqui os pais dos gêmeos morreram. Eles morreram nessa etapa aqui, né? A mudança brusca de território matou mais gente, né? Marcha diária, falta de infraestrutura, sem lugar e tempo para plantar e colher, né? Falta de comida. Os animais de corte não sobrevivem à mudança constante de ambiente, nem aos cuidados, né? Nem à falta de comida especializada. Sem água potável, aumenta o gasto de combustível, né? Porque eles têm que ferver água, eles têm que tratar água antes de transformar água suja em água potável, né? Longe das rotas de comércio, não dá para comprar nada e nem vender nada. Então a classe comerciante vai à falência, né? E acabam os bancos e acaba o emprego também, não gera emprego. A filha do Jabalomba, ela deve morrer nessa etapa aqui, né? Deve morrer de doença, alguma coisa assim, né? Apesar dele ser rico pra cacete, aparentemente, né? O cara é um ancião da vila, da nação dos Lumerianos, né? Mas a filha dele morreu do mesmo jeito, né? Nesse momento em que eles estão isolados, o dinheiro dele não vale nada, né? Então ela pega a doença e morre do mesmo jeito, né? Continuando, os Lumerianos eles se assentam mais para a ponta da península de Luméria, tá? Onde ainda tem Kalians para proteger eles, né? Os gêmeos eles estavam predando os Lumerianos mais fracos, né? Se aproveitando dos mais fracos, que é todo mundo além deles, né? E aí eles foram parar na cadeia por causa disso. Alguém conseguiu. O Cross, ele era mais forte que os 3 adultos, mas ele estava com o olho roxo, então ele não é invencível, né? Eles não são invencíveis nessa cidade. São mais fortes, mas eles não são invencíveis, né? O Dura, nesse momento, o Dura ele retoma a construção do canal, né? Porque só os Lumerianos estão seguros nessa península. Então ele, nesse caso, ele estava sozinho, ele era o único que conseguia construir, né? Continuar a construção. E aí aparece o tiozinho, né? Que o Dura chama de vovô, mas eu acho que é só de modo de falar, né? Ele não deve ser avô do Dura, não. E esse tiozinho ele pede pro Dura cuidar dos gêmeos, tá? Porque a outra opção seria mutilar eles. Pra ficar fácil de controlar eles, seria mutilar eles, né? E o Dura, ele é o único que é mais forte do que eles na nação inteira, né? Pra dar conta deles ali, né? O plano do Dura é abrir outros canais para irrigação e retomar o comércio com Deskunte, né? Os chamas eles já estão no bolso, provavelmente, né? Estão na mão, né? O povo da aldeia, ele sabota a construção e o Cross bota os dentes deles para dentro, né? 70% da porrada neles, né? Aí o Jabaloma, ele consegue o apoio dos anciões de Luméria e a vila toda é recrutada oficialmente dessa vez, né, para trabalhar na construção do canal. A partir daí, a marca dos meninos começa a aparecer já. Né? Continuando, o canal ele já está bom o suficiente para os lumerianos usarem, né? Aí a plantação já começa a funcionar, já tem água corrente, né? A água corrente é mais limpa. Eu não acho que a água seja potável, porque eles estavam lavando roupa e provavelmente cagando na água, né? Mas como a água é corrente, né? Deve ser mais fácil de tornar ela água potável, né? Deve gastar menos combustível para ficar fervendo água e tudo mais, né? E aí passa 10 anos e os meninos cresceram, né? Os meninos cresceram completamente. Eles estão do mesmo jeito que a gente viu no começo da história, né? Aparentemente 19 anos, né?
E aí, os Deskunte, eles mandam emissários com a proposta de construir um porto na metade do canal, né? Eles vão bancar o dinheiro, vão bancar a construção, né? Eles vão construir eles mesmos, aparentemente, né? Os Deskunte, eles constroem o porto, né? E os Lumerianos, eles aparentemente, eles só venderam o local, né? Só disseram para ele onde é o local, onde é o melhor local. Como o porto na península de Luméria ainda tem Kalian, e os Deskunte são invasores, né? Daí um Kalian mata a filha do chefe dos Deskunte, né? E aí, fudeu. E esse é o fim do capítulo, né? Esse é o problema explicado direitinho, né? Agora, vamos comentar isso aqui. Como é que esses desgraçados de 3 olhos tiveram mais desenvolvimento em 8 capítulos do que o clã Gojo em 271 capítulos? E nem para lembrar do clã Kamo, né? Ou do Noritoshi também, né? É impressionante quando o Geg tá motivado, né? Quando ele tá motivado, ele faz direito. O Geg realmente gostou do livro desse Dr. Tetsuo, né? Devia dar um livro pra ele sobre a história da transfusão de sangue no mundo, pra ver se esse desgraçado desenterra o Noritoshi, ou os descendentes do Noritoshi, né? Seria maneiro pra caralho. Mas aí, continuando. A minha teoria, tá? É que os Kalians, eles foram programados para matar quem não é feiticeiro, pelo povo eugenista, os ancestrais dos Simurianos, os Simurianos originais, né? Talvez o termo Simuriano seja o povo original que colonizou esse planeta, né? O Dura, ele fala que os Deskunte, eles não são parentes de sangue dos Lumerianos, né? Por isso que ia precisar de amor e tempo, né? Seria necessário para ter paz com eles. O fato deles terem chifres pode indicar que já tá rolando separação de espécies, tá? Há algum tempo, né? A parte dos feiticeiros desenvolveram marcas no corpo deve ser do ancestral comum, que devia ser feiticeiro, né? E aí se eles foram higienistas, né? Eles, pra garantir que só ia sobrar feiticeiro, eles programaram os Kalians na Terra, né? Em volta da Terra inteira ali, a Terra deles inteira, para matar quem não era feiticeiro, né? Deve ser isso, né? Deve ser isso. Os Lumerianos, eles devem ser a população mais próxima dos colonos originais, né? Por isso que eles não são atacados pelos Kalians, né? E os outros povos que são considerados invasores pelos Kalians, eles devem ser o resultado de especiação. Provavelmente. Eu acho que já tava rolando, tá? Especiação, olha só. A separação de espécies, conhecida como especiação, é o processo evolutivo em que uma espécie ancestral se divide em 2 ou mais espécies distintas. Isso ocorre principalmente devido ao isolamento reprodutivo, que pode ser causado por barreiras geográficas, que é chamada de especiação alopátrica, exploração de novos nichos ecológicos sem separação geográfica, que é chamado de especiação simpátrica, ou em alguns casos áreas de contato contínuas, especiação parapátrica, né? Pode ser, eu acho que tá rolando já. Se a gente não sabe, né, se tem filhos, se eles conseguem ter filhos um com o outro, né? Mas eu acho que já tá ali no limite ali, para ter um povo que tem chifre, né? Tem chifre completamente. O fato dos Kalian já tá considerando eles diferentes, eu acho que é sinal de que já tava rolando especiação ali, né? A gente não sabe quantas espécies, né, de isolamento, quantas gerações ali de isolamento ia ser necessário para rolar uma especiação, né? Olha só, do Antigo Egito para cá foram só 200 gerações, se a gente considerar cada geração de 25 anos, tá? O esqueleto mais antigo de Homo sapiens que a gente conhece, ele data de aproximadamente 300 mil anos, né? No Marrocos, fechado no Marrocos, né? Isso daria 12 mil gerações. Então não dá para saber, né? Estava rolando especiação ou se é só uma questão de etnia. Eu acho que o fato dos caras ter chifre já é bem... Tira muito o negócio de etnia, galera. É chifre gigante. Chifre gigante. E se os lemurianos não tem, é capaz de os chifres serem uma mutação nova. Entendeu? É isso que eu acho. Já tava rolando especiação, né? A gente não sabe, né? Deve mostrar mais, né? Pra frente, né? E o estranho, né? O estranho que eu tenho que comentar aqui é que o Geg deixou de fora qualquer uso ou menção explícita de Jujutsu também, né? Nesse capítulo. É estranho, né? Talvez seja pra humanizar os caras, mostrando os caras trabalhando que nem gente normal, que nem humano, né? Não sei, né? Não tem uma técnica pra ajudar na construção? Quando eu ouvi uma nação inteira de feiticeiro, eu imaginava uma cidade mística tipo de RPG de Forgotten Realms. De D&D, né?
imaginava isso, né? Nem pra ajudar nos acampamentos, não tem Jujutsu pra eles? Eles não têm uns feitiços pra isso? Jujutsu... Será que o Jujutsu tá virando uma arte perdida na cultura deles? Essa galera é muito fraca, é tudo grau 5, galera. Essa galera aí, de perigo, eles são fraquíssimos. De perigo só tem o Dabura e os Gêmeos. E os Gêmeos já estavam no topo da cadeia alimentar quando eles eram criancinhas. Antes deles desenvolver a técnica deles. Não tinha nem a marca deles ainda. Eles já estavam no topo da cadeia alimentar ali. Estranho, né? É estranho. Como é que eles sobreviveram? Será que eles tentaram lutar e eles foram derrotados? Os pais deles eram mais fortes do que eles, será? Não sei, né? Tem o lance da pedra especial, né? Tem o lance da pedra especial. Vocês vão ler o negócio da pedra especial no próximo capítulo que vai sair hoje. Vocês vão ver, né? Mas esses 50 mil não são nível Sukuna não, galera. Esse risco nível Sukuna não. O Megumi só olha essa galera aí usando só os clones da sombra do Chimera Shadow Garden, da expansão de domínio dele. Essa galera não tem como se defender de uma expansão de domínio não. Os Deskunte e o Shama, eles morreram pra Shikigami no automático, cara. Shikigami deve ser Shikigami simples, que fica no automático. Só tem bucha nessa merda aí. Os soldados dos Estados Unidos, galera, em 2018, com tecnologia da época, eles deram conta de dezenas de feiticeiros de grau 2 pra baixo. Aquela galera, aqueles soldados conseguiram matar os caras da hélice. Eles conseguiram matar os caras da hélice. Imagina tecnologia militar de 2086, né? Então essa galera aí não é nível de Sukuna não. Foi alarme falso, galera. Foi alarme falso. Eles vão realmente precisar de ajuda. Eles vão realmente precisar de ajuda, né? Mas esse é o capítulo, né? Desculpem o atraso. Foi muita coisa para organizar em texto. Eu tenho páginas e páginas aqui de anotações, né? Mas é isso, né? Tenham uma excelente semana e até mais, galera. Tchau, tchau.